Sejam bem-vindos a São Pedro de Alcântara, cidade que conta com pouco mais de 5.000 habitantes, sendo ela a primeira colônia alemã em Santa Catarina, povoada por imigrantes provenientes, em sua maioria, da região sudeste da Alemanha, que chegaram no Brasil em 1829. Em um local situado a 33 quilômetros de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, o major de milícias, Silvestre José dos Passos, anunciou a chegada dos primeiros colonos e, por determinação do presidente da província, Francisco de Albuquerque Melo, fundou, em 1º de março de 1829, às margens do Rio das Tropas, a colônia dos alemães, posteriormente denominada São Pedro de Alcântara, em homenagem à família imperial reinante, com aproximadamente 60 imigrantes. Apesar da proximidade da capital e de quase 180 anos de história, o município ainda mantém atrativos turísticos ligados à natureza, além dos produtos artesanais, como a saborosa aguardente elaborada em centenários de engenhos movidos a água. Destas comunidades partiram os colonos alemães para povoar Mondeu e Alto Biguaçu, atuais Angelina e Antônio Carlos. Desde o início de sua colonização até a nomeação do primeiro paroco, a população era atendida pelos padres de São José. Em 1846, chegava ao local uma segunda leva de colonos alemães. Segundo o historiador Adherbal João Philipp, por volta de 1860, foi construída uma nova igreja matriz, tendo sido inaugurada por ocasião dos festejos do centenário da colônia em 1929. A cidade é conhecida pelas festas religiosas. As maiores são realizadas na Igreja Matriz nos meses de julho e outubro, sendo elas a Festa do Colono e do Motorista e a Festa do Padroeiro, popularmente conhecida como Festa do Recheio. Outro evento de importância cultural e histórica denomina-se Oktobertanz, realizada ao final do mês de setembro, sendo o evento típico germânico que abre as festas de outubro no estado de Santa Catarina. A Oktobertanz acontece sempre em 2 dias. No sábado, a abertura das festas acontece com um jantar dançante com música típica alemã. E no domingo, com a Santa Missa, o desfile germânico que conta com a participação de vários municípios de colonização alemã e as apresentações culturais, competições germânicas e muito chopp, alegria e diversão. O encontro se dá através das barracas para a venda de artesanato local, doces e gastronomia típica, dispostas ao longo das ruas de São Pedro. A Igreja Matriz foi construída em 1929, no primeiro centenário da imigração alemã. Obra de grande beleza, com altar esculpido em madeira oriunda da Alemanha. Abriga várias imagens sacras bem detalhadas. Sua cúpula, de grande altura, remete à Basílica de São Pedro, no Vaticano. Fica numa elevação de onde se tem excelente vista de todo o centro da cidade. No pátio estão sepultados os parocos. Está sempre aberta à visitação e é muito bem conservada. Foi restaurada em 1976. São Pedro de Alcântara convida a retomar antigos hábitos. A melhor forma de entrar no clima do passeio é abandonar o carro e sair a pé, sem pressa ou preocupação com a violência. Falar, né? Realmente a história de São Pedro tem justamente com a história dos caminhos do Piabiru. Vocês ouviram falar da história dos Piabirus, né? Que são os caminhos dos indígenas aqui. Então, temos 3 grandes rios: o Rio Biguaçu, o Rio Cubatão e aqui em São Pedro de Alcântara, o rio que corta a nossa cidade, o Rio Imaruí. O Rio Imaruí é o rio que tem um declive e vai despejar, né? O último degrau lá embaixo, mais perto do mar, na Colônia Santana, segundo o Imaruí. Então, ou seja, ele tem uma subida da serra mais suave. O Piabiru daqui foi mais interessante para os portugueses, né? Fazia a nova rota de gado de tropeiro. Então
Então isso, né, antes da colônia alemã, né, o gado tropeiro antes, ele passava por todo o litoral do Brasil, né, passava por Laguna, isso para levar o gado de tropa para alimentar o povo de Minas, que já tinha sido recém-descoberto o ouro em Minas Gerais. Então aí foi interesse da colônia portuguesa fazer uma rota mais curta para descer com esse gado para alimentar os mineiros. E assim fizeram cruzando o Piauí e o Maruí aqui. Já havia caminhos indígenas, né? Todas as tribos tinham uma relação, mesmo que de inimizade, que os portugueses já tinham 250, quase 300 anos de Brasil, né? Quando resolveram traçar esse caminho. Acontece que, né, a relação era muito mais próxima com os indígenas do litoral, né? E os índios que tinham uma relação amistosa com esses povos. O Brasil adentro tinha várias relações de tribo que guerreavam com o outro, né? E a gente tem do dialeto indígena, né? Tupi. Tupi, o povo Tupi, né? Acima do rio Paranapanema, Tupinambá, Tupi do norte. Tupi Guarani é o Tupi do sul, tá? Próximo à bacia dos rios que desagam no Uruguai, a bacia do Prata. E aqui a gente tinha os Tapuia, né? Que Tupi quer dizer o povo, Tapuia, os outros. Então, era um povo que guerreava constantemente com o povo, era um povo inimigo. E conhecia muito bem o território, então era um território bem difícil de vencer. E ao mesmo tempo a gente tinha lá na Europa, né, uma rixa muito grande entre os católicos e os protestantes. E a gente, ela atenta, a coroa portuguesa era muito mais próxima ao Papa, né, à Igreja Católica, do que dos protestantes. Então, eles estavam precisando de mão de obra aqui, estavam precisando de evacuar os alemães católicos que estavam começando a virar minoria, né? Então teve os acordos de colonização. Então foi bem por conta disso aí que São Pedro foi colonizado. Para analisar, né, São Pedro é colônia de moradores e a densidade demográfica mais alta de idosos. O jovem não tinha muito interesse em ficar por aqui, por causa da condição geográfica, de trabalho, de prosperar, né, economicamente com essa terra. O pessoal começou a se interessar, opa, não, aqui no Rio Grande do Sul tem um baixadão, plano, uma maravilha para plantar. Tem Antônio Carlos. Outro lado aqui pro Rio Platão, nossa, Santa Marta, tudo planinho, tranquilo. São Pedro era difícil, ninguém queria ficar aqui. Porque era um território inóspito, além dos indígenas, né, que garantia a segurança da estrada, porque a coroa queria a segurança do caminho, do trajeto do São Pedro. Então, assim, o povo que morava aqui não era da origem Tapuia, né? É a tribo Xoclen, né, originária do tronco G. O tronco G, em determinado momento ali, ele se dividiu em Xoclen e Caigangue, que são, né, dessa origem Tapuia. Os Xoclen que estão abaixo do paredão da serra, né, ocupa essa região da encosta, né, e os Caigangue, que são do tronco G, que estão acima do Planalto. E, né, foram fazendo os limites com o povo Guarani. Se tu parar para analisar, são os rios que correm no interior, no entorno estavam os Guarani. Os rios que estavam mais na chapada da divisa do vale e correm para o litoral eram pontos de inclinação do gênero. Xoclen, Caigangue acima do padrão. Né? Se a gente rebobinar a história, voltar lá no Aleixo Garcia, naufragados, né? Onde começou a lenda do Piabiru, né? Os indígenas que conversaram com ele, conhecem uma tribo que usa roupa assim como vocês. Você conhece como? Da onde? Pô, eram os Incas. Né? Os indígenas que usavam roupa mais próximo daqui eram os Incas. E eles se conheciam, então é natural pensar que tem uma elo de ligação terrestre entre os povos. Entra em transformação, na verdade, né? Porque ela tem toda essa carga histórica de ser a primeira colônia alemã de Santa Catarina, né? Isso deixou um legado também. Havia um posto militar que continha a descida dos alemães para o centro histórico de São José, por exemplo. Tu precisava de um salvo-conduto para descer a praça, porque teve muita gente que se arrependeu, chegou aqui na promessa de um mundo novo, cheio de fartura, e chegou aqui um matagal para derrubar, passou a mendigar na cidade. Tu chegando numa paisagem completamente nova, sabe? Ali tem uma tribo que é indígena que já conhece bem aqui o domínio. Hoje São Pedro é uma cidade bem diversa. Então já vai perdendo aquela coisa do dialeto. Teve essa história da Segunda Guerra Mundial também, que reprimiu um pouco essa questão da tradição oral alemã, que era proibido falar alemão na década de 40, na sequência. Os alemães aqui tinham uma relação muito próxima com os alemães da Europa. Então, bloquear da noite pro dia, isso aí gerou um ressentimento no pessoal, uma quebra
tradições, um pouco de mudanças. Para analisar, são só 190 anos. A pessoa bem saudável chega aos seus 100 anos, então a gente deve estar na quarta, quinta, né? Muito otimista na sexta ou sétima gerações de alemães aqui no Brasil. Então, tudo isso aí do genocídio indígena, a ocupação alemã, né? É muito recente. Aqui em São Pedro, eu creio que a gente não teve conflitos indígenas tão fortes quanto foram a região de hoje em Minas, né? Nós Queimado, Alfredo Wagner, porque aqui era o começo do território. Então, quando a pólvora chegou aqui, as aldeias já começaram a se debandar para dentro, espalhando a notícia. Então, a resistência maior, né, violenta, foi um pouco mais acima. Um exemplo claro disso é o nome da cidade de Rancho Queimado. Pouca pessoa já tocam nesse assunto. Inclusive, se perguntar aos moradores da cidade, eles não sabem a origem do nome da cidade. Acontece que lá teve uma das maiores chacinas de indígenas e arrastaram todos os corpos para dentro da oca e atearam fogo. Foi o que deu origem ao nome da cidade. Rancho Queimado. A dificuldade de ocupar ela com a agricultura preservou um pouco a natureza dela. Então a gente observa as cidades bem alemãs ao lado, como Santo Amaro e Antônio Carlos, que tiveram a mecanização agrícola e a desconfiguração geográfica da natureza da cidade. São Pedro está bem preservada e está muito próximo à região central, à capital de Santa Catarina. Então eu diria até que São Pedro vai acontecer provavelmente logo a revolução permacultural, que tem muito permacultor no Brasil, né, que propõe práticas de cultivo nova, de integração em relação com a natureza mais saudável, mais harmoniosa. Está faltando realmente assim para São Pedro se estruturar um pouco mais, enquanto um polo atrativo de turístico ter um pouco mais de propriedades, né? Realmente de ser protagonista da mudança que quer, entender e buscar conhecimento assim da própria cultura alemã. Se parar para analisar, é um pouco de uma zona de conforto, sabe? A gente sabe que a primeira colônia alemã é Santa Catarina. Pronto, virou um clichê, virou um chavão, parece que a frase já diz tudo e a cidade só tem isso para mostrar. Quando não, tem muita coisa realmente, tem uma variedade, tem muita história, né? Tem muita coisa para ser resgatada, para ser preservada também. A gente tem hoje a Firate Sabor também na cidade, né? Que é mensal, que são os produtores artesanais, né? Desde agricultores, desde artesãos. Então a gente tem esse ponto de encontro mensal que é de resistência, ele está mostrando de fato que a gente tem de bonito. Inaugurado na data do centenário da abolição da escravatura. A gente não pode ver aqui, homenageia o Marco, né? A história de que diz o seguinte: o Marco, ele, quando aboliu a escravatura, ele desceu do Monte Quilombo, trouxe uma cruz até aqui na igreja, onde era a cachoeira, na época era uma capelinha aqui e ao lado tinha uma cachoeirinha. Na década de 80, quando fez o centenário da abolição, tinha um padre bem engajado aqui, o Freático. Ambos estão sepultados aqui, inclusive o Marco e o Freático. O Marco está aqui fora, no assunto externo, e o Freático está aqui dentro. O Freático resolveu fazer um resgate dessa história, né? Porque ficou emblemática, né? E era relatada com longa data aqui na região. Isso ele era um quilombola que vivia no Morro do Quilombo. O Morro do Quilombo, se parar para analisar geograficamente, é o morro mais alto que divide todos os bairros da região aqui mais urbana de São Pedro de Alcântara, né? O morador apoia, mas eu acho que ainda tem que sustentar um pouquinho mais, sabe? Dele entender que ele também faz parte do turismo de São Pedro. Mas em geral, o alemão de São Pedro me parece um pouco desconfiado nisso, quando ele vai se soltando, quando ele se solta no final, ele vai querer contar piada pra ti. Essa questão, né, do clichê do alemão já está bem saturada, mas eu acho que tem que profissionalizar e trabalhar bem, né? Então essa questão do negro tem que ser resgatada, tem que ser pensada, porque não foi exato, não foi só o alemão que fez o progresso dessa terra, né? Com suor e sangue negro, assim. E a gente tem um projeto novo, né, que brota da agricultura familiar e da agroecologia. Eu acho que a agroecologia vai ser o grande boom de São Pedro agora. Uma coisa está fazendo um projeto bem legal, que traz, né, o turista para vivenciar a vida do campo. Tem despertado alguns núcleos de gente proativa que está levantando esse processo de desenvolvimento turístico. Ele é mais, né, ele vem mais da iniciativa privada, assim, né? Se tu cruzar a cidade, tu vai cruzar com alguns ciclistas. Tá aí, já está usando a cidade, já está, né?
tem que estimular o ciclista agora a parar a bike, né? Porque o turista ele já está transitando, mas ele não está coletando informações e nem está trocando produtos e serviços para a cidade. Tem algumas produções artesanais, São Pedro já chegou a ter mais de 180 engenhos ativos. Hoje a gente tem bem poucos, mas temos ali engenhos de cachaça, pelo menos uns 4 ativos que eu sei aí, tem o Meipix, tem o Zé Schmidt, o Zé Folia, tem ali para dentro do Rio Matias, tem o Periguessa, a rosca que é feita do polvilho, da farinha, da mandioca, que é um alimento nativo, né? Não fosse a mandioca, tinha morrido os primeiros colonos portugueses que chegaram aqui, que era para plantar trigo. Aqui trigo, e aí o trigo não se adapta à nossa região, entendeu? Morrido de fome não fosse de trigo. Teve mais essa questão realmente cultural, né? O colonizador de São Pedro, ele era um católico, que antecedeu em 50 anos a ocupação protestante de Blumenau. Tem diferença bem estruturantes aí na relação de como o católico vê o mundo e como o protestante vê o mundo. O católico ele é conosco, domingo ele para, ele vai dizer amém de paz, ele não faz nada porque não trabalha porque é pecado. O protestante ele já não, o trabalho é abençoado, o dinheiro não, ele é abençoado, só que tem que trabalhar, né? Não tinha domingo para protestante, a hora da missa volta para o serviço. Então tem umas relações, né, a questão do delay da Revolução Industrial. Imagina que 50 anos de tecnologia, mais tarde, né, alemã, no processo de colonização. Quem chegou aqui, os católicos, vieram com ferramentas mais rudimentares, mais primitivas. O alemão que foi para o Blumenau, além de ser protestante, toda a instrumentação da Revolução Industrial a favor dele. E hoje realmente a cidade vai se transformar. Acredito que a agroecologia vai ser o carro-chefe do novo imã da cidade, sabe? Eu sou produtor orgânico, né? Participando do coletivo, a gente tem 10 famílias de produtores e a gente faz revezamento para atendimento em feira, né? Colocando nas nossas feiras ali a variedade dessas famílias que produzem. E fazemos também a feira de sabor na cidade, temos o café colonial itinerante do nosso coletivo. Que a ideia a gente faz dentro dos eventos típicos da cidade também, né? Monta o standzinho da agricultura familiar e a gente bota o cafezinho com as nossas geleias. A estantixa ela veio, né, na essência dela como ser um guia de o que faz o americano por dia de ação de graça. Que é um dia onde ele vai lá, vai trocar com o vizinho aquilo que ele produz, ou vai, né, compartilhar o que ele criou, vai matar para comer junto. É um movimento de gastronomia e divertimento compartilhado. Traz bastante gente, rural rock fest. É sazonal, num sítio de 1.600 pessoas. Nossa, sério? Botando a pluralidade de bandas de Santa Catarina inteiro, né? Um evento que começou em 2000 e a gente tem trazido frequentemente. Teve uma pausa ali ao longo de 8, 10 anos por conta do parceiro da produção que veio a falecer. Nós temos documentários no festival, inclusive. Né? Quem mais participa desses cursos de formação, quem mais se envolve nesses coletivos de produção da agricultura familiar, são os novos moradores que vêm da cidade devido à transformação de vida. Que enxerga o potencial. Exatamente. A galera vê que está transformado, então não está na zona de conforto, que é uma cidade que tem um ritmo de vida mais tranquilo. Pode a van leve, traz o filho do colégio, deixa na porta de casa, né? A saúde, tu vai ali, tu é dentro de casa pelo agente de saúde, agenda o teu dia de vida no postinho, então não é faturado o alimento. Então dá uma qualidade de vida bem interessante. A ideia é montar um camping. Eu já era produtor desse festival, né, de bandas, trabalhava com a estrutura do campinho, sabe? Entender a demanda do campista, que ele vai precisar de uma coisa, se alimentar, uma área segura para montar a barraca dele. A partir do momento que eu busquei qualificação ali como técnico, né, de hospedagem, ou na área de imigração, receptivo, eu pensei em São Pedro, cara, eu vou voltar para São Pedro na cidade, e lá, quer saber, eu vou tomar um protagonismo da minha vida e arregaçar as manguinhas e tentar fazer algo de São Pedro, que tem potencial, é uma cidade fantástica. Eu adoro isso aqui, nasci em igreja aqui, mandei para buscar formação, né, e voltei agora com conhecimento para aplicar aqui, sabe? Eu acho que desenvolver isso aqui. Eu já tenho um filho que estuda aqui, inclusive, também, então tenho o maior orgulho hoje de ele gostar de estar aqui, de o convite
aí pra galera que vai ver o vídeo.